Ontem eu gravei um vídeo falando sobre a importância de ter um vocabulário expressivo e afinado na hora de falar. Isso te ajuda não só no social, mas também no profissional, porque isso te abre portas. Já pensou numa entrevista de emprego você não souber falar direito? Já pensou você no convívio da sociedade não conseguir se comunicar, se expressar? Então ter um vocabulário expressivo, afinado, isso te ajuda a abrir portas e isso te ajuda até mesmo no profissional. Vamos falar da área profissional hoje. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, porque eu tinha uma certa dificuldade em falar, em me expressar. Talvez isso aconteceu com você também um dia. E se isso aconteceu, comenta aí qual foi o episódio da sua vida em que você perdeu uma oportunidade por não saber falar e não saber se expressar. Eu quero voltar no tempo e contar uma coisa que aconteceu comigo. Um dia eu fui indicado para trabalhar numa fábrica junto com um colega meu, e essa fábrica é uma fábrica muito boa aqui em São José dos Campos. É uma fábrica que fica localizada na rodovia Presidente Dutra, entre Caçapava e São José dos Campos. Uma fábrica muito boa, uma fábrica reconhecida e de nome. E eu fui lá por indicação, ou seja, 50% já estava certo. Indicação do amigo meu, era só ir lá fazer o teste e a entrevista. Fiz o teste, a vaga era para 3 pessoas. No teste, 100% passei. Fiz a entrevista, deu certo também. Eu falei, opa, a vaga já está garantida. Por quê? Porque na hora de fazer o teste, na hora de ir na entrevista, na hora de conversar, eu passei, deu tudo certo. E outra, era uma indicação. Só que veio o chefe da equipe que eu ia trabalhar, o setor que eu ia ficar, e ele quis fazer uma entrevista pessoal comigo. E nessa entrevista, ele começou a fazer algumas perguntas e eu não conseguia responder as perguntas que ele estava fazendo. Eu não conseguia achar palavras para responder as perguntas que ele fazia. Então, logo aquilo que eu falava parecia não fazer sentido para ele. E você acredita que eu perdi essa vaga de emprego mesmo passando no teste, na primeira entrevista e mesmo sendo por indicação? Eu perdi essa vaga de emprego onde eu ia ganhar um bom salário. Não era o melhor dos salários, mas era um bom salário. Eu acho que era na época um salário e meio, salário mínimo e meio, mais ticket de alimentação, vale transporte, enfim. Mas eu perdi a oportunidade porque eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Comenta aí nos comentários se você já perdeu alguma oportunidade por causa dessa situação de não saber se expressar, de não saber falar. Voltando ao assunto, perdi a vaga de emprego, voltei para casa triste. Olha que eu rodei aquele dia, criei uma expectativa muito grande, falei, agora vai dar certo. Tava um bom tempo desempregado e não deu certo. Passando-se o tempo, eu fui indicado novamente para trabalhar em tal lugar. Essa pessoa falou para mim, olha, esse emprego aqui tem tudo a ver com você. Só que eu nunca tinha trabalhado na área, nunca tinha entendido o ramo, nunca tinha estudado sobre isso e era para trabalhar na área de finanças. Consultoria financeira. Eu não tinha nada de entendimento sobre o assunto. Mas a pessoa falou, não, eu vou te indicar. Então a indicação era boa, era forte. Fui fazer entrevista, coloquei a minha melhor roupa. Coloquei o meu blazer, a minha camisa social, fui bem arrumado, bem alinhado. E na entrevista, quando eu comecei a conversar, não deu 10 minutos, o chefe de equipe que estava fazendo a entrevista comigo falou, não preciso falar mais nada, você está empregado, você vai trabalhar comigo na minha equipe. Tinha 4 equipes nesse lugar, você vai fazer parte da minha equipe. E eu passei. Você sabe por que eu passei? Porque nessa ocasião eu já tinha um vocabulário expressivo, eu já dominava as palavras, eu já conseguia falar, me expressar, então tudo que ele conversava comigo, a gente conseguia entender, eu falava aquilo que ele queria ouvir, às vezes ele fazia uma pegadinha, eu já entendia, às vezes ele fazia um caminho diferente, eu já ia lá com ele também. Então tudo que ele começava a falar, eu começava a compreender e eu procurava as palavras corretas para conversar com ele e isso me abriu portas. Eu posso dizer para você que ter um vocabulário expressivo e afinado te abre portas, portas de emprego, te coloca em lugares que você até mesmo nem imaginou. Então, saber se expressar, saber falar, isso vai te ajudar. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que é para dar um toque para você. Você que tem dificuldade de falar, eu quero te dar uma dica. Você que tem dificuldade de ter um vocabulário expressivo, de achar palavras na hora de falar, eu vou te dar uma dica muito importante, que isso mudou a minha vida, isso me colocou em lugares aonde eu não imaginava estar. E esse hábito é o hábito da leitura. Ler mudou a minha vida, sim, porque isso agregou crescimento no meu vocabulário. Ler é o melhor caminho para você que quer aprender a se expressar, a falar, a conversar. Eu disse ontem no vídeo que eu não vou dar dica de livros, mas se você quiser uma dica de um bom livro para você começar a ler, tem esse aqui, ó, A Arte da Sabedoria, de Baltazar Gracian. Tem esse livro aqui, ó, em PDF na internet de graça, mas você pode comprar em alguma livraria, é baratinho, não é caro.
eu recomendo, super recomendo você ler este livro ou ler qualquer outro livro que você ache interessante. E o porquê da leitura? Porque a leitura ela vai preencher aquilo que você não consegue encontrar, que são as palavras. Sabe quando você está numa conversa e de repente foge aquela palavra, você diz, olha, tá na ponta da língua e eu não consigo falar, porque isso é falta de estímulo nos seus neurônios e através da literatura e da leitura isso vai gerar crescimento e agregar valor e crescimento no seu vocabulário. Então, quando você começar a praticar a leitura, você vai se sentir que o seu vocabulário está expressivo e aguçado, porque você está aprendendo novas palavras. Aí toda vez que você for conversar, aquele vago, aquele vazio não vai ter mais, porque você preencheu com o hábito da leitura e isso vai te ajudar muito. Então pratique pelo menos 5 minutos por dia, faz um teste aí, 28 dias praticando leitura e você vai ver como é que vai mudar a tua expressão no falar. Se essa dica te ajuda, já deixa o like, se inscreve no canal e me acompanha para mais conteúdo como esse.